Oi, meu nome é Júlia Moreira. Primeiramente, eu queria agradecer o espaço. Estou muito feliz de estar aqui nesse encontro. E por mais que esteja num formato online, né, que estamos tendo muitos momentos bons de troca por aqui. E o meu trabalho, o que eu vou apresentar hoje, é escrito em coautoria com a professora doutora Carla Luzia de Abreu, e é intitulado O papel das imagens nas aprendizagens das crianças na educação infantil. Para começar, vou falar sobre as contribuições de Vygotsky nesse processo de desenvolvimento e aprendizagem. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento intrapsíquico da criança, ele acontece do plano social para o individual, ou seja, o desenvolvimento individual da criança acontece em relação ao meio, com o meio. E essa relação com o meio se dá através de mediadores, às vezes pessoas adultas, e aí dentro da escola, adultas se configuram na figura do professorado, né? Então, professores são mediadores de conhecimento nesse processo. Mas Vygotsky vai falar que não só as pessoas adultas são mediadoras nesse processo, mas os objetos também. E dentro dessa categoria de objetos estão as imagens. Então, as imagens também funcionam como mediadores de conhecimento no processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Então, a criança não nasce pronta. São necessárias as ações, as ferramentas culturais, sociais e de conhecimentos produzidos pela humanidade para que ocorram os processos de conhecimento e desenvolvimento cognitivo. Então, que imagens são essas, né? Que são mediadoras de conhecimento nesse processo. Qualquer imagem, desde a configuração física da escola e da sala de aula, a imagens como revistas, livros, desenhos animados, filmes infantis, todas as imagens entram em imagens mediadoras. Todas elas são mediadoras de conhecimento nesse processo. A autora Susana Rangel vai chamar de biografia visual todas essas imagens que constroem o desenvolvimento do sujeito. Então, escutar histórias, ver desenhos animados e filmes infantis, brincar, experimentar cores e formas são exemplos de ações que ajudam as crianças a se constituírem como narradoras, colaborando também na organização de suas experiências e no compartilhamento e negociação dos significados construídos na etapa infantil. Então, pensando as imagens como mediadoras de conhecimento no processo de desenvolvimento e aprendizagem e olhando essas imagens a partir dos estudos da cultura visual, podemos entender que essas imagens falam sem falar, ou seja, todas essas imagens produzem significados e podem, em diversos contextos, reforçar estereótipos ou preconceitos. E aí, aqui vou dar dois exemplos de dois textos diferentes. Em um artigo, três autoras, eu vou colar o nome delas, Bianca Guizo, Maria Zubaran e Dina Beck, contam, relatam uma experiência de uma leitura infantil numa escola de educação infantil, em que a leitura foi um livrinho que só tinham personagens negros. E antes mesmo de acabar essa leitura e abrir para a roda de conversa, a primeira observação das crianças foi exatamente essa. E nas palavras das crianças, elas nunca tinham visto uma história que só tivessem personagens morenos. E o outro exemplo, que eu trago aqui, produção de significado dessas imagens, é a pesquisa de mestrado da Rosa Almeida, que ela vai analisar blogs infantis que contêm imagens de quadrinhos de regras que ficam expostos normalmente nas paredes das salas de aula, que tem pode ou não pode. E aí a Rosa Almeida observa que nos quadrinhos de não pode, com atitudes agressivas, são representados por figuras de meninos. E em quadrinhos
de organização, formar fila, organizar a sala, são representados por figuras de meninas. Então, os significados enunciados presentes nas imagens, brinquedos e outros recursos pedagógicos, por exemplo, já indicam uma forma de entender-se pertencente ao grupo identitário. Pode-se dizer que essas aprendizagens fazem parte do culto, que somadas práticas naturalizadas e difundidas nos grupos sociais, acabam entrando para dentro da escola, reforçando estereótipos e preconceitos. Então, esse trabalho considera pensar a educação desde a perspectiva da cultura visual, né? Entendendo que essas imagens produzem significados. Então, e que significados são esses, né? Quando a gente só lê histórias infantis com personagens brancos, quando lemos histórias de personagens negros, essa diferença se mostra, né, dentro das crianças. Se elas só vêm representando meninos agressivos e meninas nessa função de organizar, essas imagens representam significados. Então, esse trabalho vai considerar repensar como nós docentes trabalhamos e selecionamos a imagem nesse processo de ensino, entendendo que toda escolha política. Escolhe uma coisa, a gente está deixando outra de lado. Então, quando a gente escolhe só mostrar personagens brancos, a gente está deixando outras questões de lado. E, então, problematizar essas visualidades na educação infantil, que reforçam e naturalizam esses discursos discriminatórios, para que possamos criar espaços e caminhos para um ambiente mais acolhedor e democrático. E é isso. Muito obrigada.